Fala rapaziada, e aí, como vocês estão? Tudo certo? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão territorial do território brasileiro, tá certo? E vamos entender como se deu a distribuição do território brasileiro desde a sua colonização até os períodos atuais, tá certo? Então nós podemos entender o Brasil como um país que evoluiu desde as suas províncias, as suas capitanias hereditárias de 1534 até hoje um país com 26 estados, 27 estados e o Distrito Federal. Até no período do Império Brasileiro, quando o Brasil era império entre 1822 e 1889, o Brasil contava com 19 províncias em seu território. Essas províncias a gente pode colocar como estados, o correspondente ao estado hoje, tá certo? Então nós tínhamos 19 províncias, incluindo a província da Cisplatina, que mais tarde, fruto de guerras, né, fruto da independência, veio a se tornar o país chamado Uruguai, né, lá na divisa na fronteira com o Rio Grande do Sul, tá bom? Então nós tivemos em 1913 uma recontagem, uma reformulação, um novo desenho do mapa brasileiro, principalmente para atender aos interesses educacionais, uma vez que a geografia estava despontando nesse momento nas escolas públicas no Brasil, né, fruto de um espelhamento da geografia se tornando uma ciência na Europa, alguns anos antes, ou cerca de 30, 40 anos antes. Então, no Brasil também houve o surgimento e o fortalecimento da geografia. E coube a ela desenhar o território, suas características, suas especificidades também, né? Então, em 1913, o Brasil ele foi regionalizado, foi dividido em regiões, a contar a região setentrional, a região norte-oriental, a região central, a região oriental e a região meridional. Setentrional corresponde ao mesmo que norte e meridional é o mesmo que sul, tá bom? E nessa época ainda não existia o estado do Amapá, não existia Mato Grosso do Sul, não existia Tocantins, certo? Não existia o Roraima, era um território federal. E o nosso país ele foi dividido assim para que houvesse um melhor estudo das suas características e também houvesse um melhor preparo para o governo levar as suas emendas, levar os seus recursos para o desenvolvimento dessas regiões. Por isso que o país, ou os países no geral, são divididos em regiões. Que é mais fácil você administrar um pedaço menor do território do que você administrar como um todo. Aqui no Brasil, por exemplo, é normal e é comum e é muito mais ágil você administrar, você alocar recursos, dividir para setores demográficos, para setores do país, do que você pegar e dividir o bolo para todo mundo. Então hoje nós temos a região norte, o nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. São 5 regiões, né? Essa região, esse tipo de regionalização que nós temos hoje, ela é fruto da última Constituição que nós temos, que é de 1988, também chamada como Constituição Cidadã, né? A nossa CF. E a partir dela, nós tivemos o surgimento, a criação do estado do Tocantins. Nós vimos que a ilha de Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha passou a ser administrado por Pernambuco. Roraima passou a ser um estado, né? Mato Grosso do Sul já havia sido incorporado ao país, né, através do desmembramento do sul do estado do Mato Grosso, em 77, ainda no governo do Ernesto Geisel, período do governo militar, né? E com isso,
o Brasil foi ganhando contornos daquilo que corresponde a hoje, ao que nós vemos hoje. E ainda se fala hoje de uma nova regionalização. E nessa regionalização ela colocaria um novo norte e um novo nordeste no mapa brasileiro. É um desenho ainda, é um esboço ainda, é pouco falado, mas na cartografia é bastante estudado isso. Para quê? Para diminuir mais ainda, fragmentar mais ainda o território, para poder fazer com que as receitas, as verbas e os impostos voltem especificamente para cada região e para atender às necessidades de cada região. Lembrando que, quando se leva em conta uma regionalização, leva-se em conta também que a característica daquele lugar, a cultura, os costumes, certo? A economia, a vegetação, os recursos hídricos, o clima, tudo tem que ser meio que parecido para poder fazer parte de um lugar só. Então, por isso que Mato Grosso do Sul não pertence à região norte, porque o clima aqui é tropical, a região norte, sua maioria, clima equatorial. Aqui nós estamos no Cerrado, lá é Amazônia. Não faria sentido, da mesma forma que não faria sentido que o Rio Grande do Sul fizesse parte do Nordeste. Como vai fazer parte do Nordeste? Está na região sul. O Nordeste é porque está ao norte e ao oeste, a leste do território, na verdade. Então, com suas características, cada lugar foi realocado, foi reorganizado. Então nós temos hoje, por exemplo, nos estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são parecidos na sua composição étnica, composição cultural, composição econômica. Nós temos a região sudeste também, com traços econômicos bastante parecidos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nós temos a região centro-oeste também bastante parecida na sua economia, na sua diversidade, na sua vegetação. Então nós temos Mato Grosso do Sul, Goiás e o estado do Distrito Federal, né? Que na verdade é o estado composto pelo centro do poder do Brasil, a capital do Brasil. E nós temos a região norte, nós temos a Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, né? E também temos a região nordeste, né, que nós temos Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e tá faltando uma. Se vocês lembrarem, coloquem aqui, fica o desafio, tá bom? Então, o nosso território ele é fragmentado dessa maneira. Mas há uma outra fragmentação do território em 3 partes. Nós falamos em 5, temos uma outra, que são os complexos geoeconômicos, né? Que divide o país em região da Amazônia, região Nordeste e Centro-Sul. Levando em consideração o quê? O clima de cada lugar? Não. Levando em consideração o grau de desenvolvimento de cada dessas regiões. Então a região Centro-Sul é a região mais povoada, a região mais industrializada e é a região onde está o coração financeiro do Brasil e da América Latina como um todo, São Paulo, né? Os celeiros que abastecem o Brasil e partes do mundo estão no Centro-Sul também. A região norte, a região da Amazônia, é onde nós temos a maior floresta equatorial do planeta, né, com suas características, com seus polos de desenvolvimento, né, foi criado lá a Zona Franca de Manaus para fomentar a economia daquela região, e a região Nordeste, por ser também uma região que está atraindo muitos olhares, muitos investimentos estrangeiros também para diversos setores da indústria, do comércio, do turismo, de tecnologias como um todo, tá bom? Então, nós temos essas três divisões em complexos regionais, né, geoeconômicos.
Que isso a gente pode falar mais pra frente em um outro momento, tá bom? Se você gostou, curta esse vídeo, né, como eu já disse no início, compartilhe, vamos espalhar e vamos tornar o conhecimento geográfico acessível a todos, tá bom? É isso aí, nos vemos em breve. Falou!